Oi, divininhos! Que bom que você está aqui com a gente. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o gênero desse capítulo, que é texto expositivo? Será que vocês lembram que é um texto expositivo? Quem aí assistiu a aula passada? Espero que todo mundo. Se você não assistiu ainda, volta um pouquinho para assistir, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula? E se a gente começar do final pro começo, tia Ju? Eu acho ótimo. Vamos lá. Porque nós já falamos um pouquinho e tia Ju vai ampliar mais sobre o gênero, né? Que é o que a gente já tem o hábito de fazer. A gente discute um pouquinho aqui, discute um pouquinho no vídeo seguinte, discute mais um pouquinho na aula online. Mas a gente vai inverter. Por quê? Eu já sei que vocês já começaram a ter contato com o gênero, né? Diferentes textos expositivos. Já começaram, talvez, até elaborar os textos, né? Pensar como é que faz naquela discussão com tia Ju nas aulas online. E aí a gente já começa pensando sobre os recursos linguísticos da hora da produção. Por quê? Todo texto, independente de gênero, vai contar com a presença de palavrinhas. E é nesse momento que a gente se depara com algumas regras da nossa língua. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho dos pronomes, que são um grupo de palavras que são usadas para acompanhar ou substituir os nomes das coisas, né? Ou seja, para substituir ou acompanhar os substantivos. E para que eles vão ser usados, tia Radassa? Para poder evitar repetições, para poder substituir palavras ou para ampliar o sentido daquilo que a gente quer dizer ou que a gente quer escrever. Afinal de contas, né, tia Ju? O tempo todo a gente está querendo se comunicar. Seja falando, seja escrevendo, seja publicando, a gente vai estar fazendo uso de palavras, não só nos textos expositivos, mas a gente se concentra aqui nos pronomes possessivos, pessoais e demonstrativos. Eita, hoje tem informação. Hoje tem muita informação. Então vamos pegar aqui exemplos, né? Quando nós elaboramos uma frase, além de recrutar palavras, nós estamos usando diferentes classes gramaticais. Todas as vezes que a gente for transmitir uma informação, a gente vai utilizar diferentes classes gramaticais. E hoje a gente vai se atentar, como eu já tinha dito, para os pronomes. Então, o que vai acontecer? Vamos observar em que casos é que eles estão ali acompanhando, por que eles estão naquela frase, qual é a funçãozinha que eles assumem naquela frase. Então, começando pelo primeiro tipo que aparece, né? Os pronomes pessoais. Todas as vezes que nós dizemos algo que aconteceu, que é algo que alguma pessoa fez, nós estamos falando da ação de uma pessoa. Automaticamente a gente pode substituir o nome dessa pessoa por pronomes. E aí serão os pronomes pessoais, que tem a ver com as pessoas do discurso. Tia Radassa, a pessoa do discurso, aquele lá que os políticos ficam fazendo? Não, de jeito nenhum. São as pessoas que praticam as ações. Lembra que quando a gente começou a estudar o verbo, nós vimos que tem aquelas pessoinhas, né? Eu, tu e ele, ou ela, do singular. Nós, vós e eles, ou elas, do plural. Essas daí são as pessoas do discurso. São as palavras que indicam quem está praticando a ação, quem está fazendo aquilo que eu estou comentando. Se eu disser assim, eu e tia Ju estamos muito felizes porque vocês estão na aula. Então, nós temos eu, que é um pronome pessoal, né, primeira pessoa, e tia Ju, que é um outro nome, que é um substantivo. Se eu precisasse falar mais coisas, eu não precisava escrever toda hora. Eu e tia Ju, eu e tia Ju, eu e tia Ju. Eu ia substituir por nós. Entendeu? Então, por que a gente vai aprender esses pronomes pessoais? Porque quando a gente estiver indicando quem está fazendo ou quem está sofrendo a ação, né, com quem aquilo está acontecendo,
gente vai usar os pronomes pessoais. E aí temos dois exemplos. Joana está sumida. Há muito tempo que ela não vem aqui. Eu usei primeiro Joana e depois eu substituí pela palavra Ela. que é um pronome pessoal. E se eu falasse João nunca mais veio aqui em casa, aí eu poderia substituir por ele, tá? Poderiam ser outros termos, o garoto, o menino, meu amigo, tá? E aí quando a gente fala o meu amigo, a gente já vai para outro tipo de pronome, que são os pronomes possessivos. E a gente já lembra, quando diz assim, tia Juliana é possessiva, ou seja, ela quer tudo pra ela ali, ela quer ter o controle das coisas. Não que tia Ju seja assim. Então, todas as vezes que a gente fala pronome possessivo, possessivo dá a ideia de posse, de pertencimento, né? Quem é o dono daquilo, daquela coisa? Então, quando a gente está falando de algo que pertence a alguém, a gente vai usar os pronomes possessivos. É meu e ninguém tasca. Exemplo. Como eu saberia onde está a sua camisa? Ó, quando eu falo esse sua, eu estou indicando a posse, que não é minha, é de outra pessoa. Agora, se eu dissesse, esqueci completamente onde guardei os meus tênis, olha, você já sabe que é de quem? Meu, ou meus, da pessoa que está falando, beleza? Então, sempre vai vir aí. E esse pronome possessivo, meu e meus, eles vêm para substituir ou vêm para acompanhar? Eles vêm para acompanhar, beleza? Quando eu falo tênis, eu não sei onde estão os tênis. Bom, pode ser os tênis da própria pessoa que está falando, pode ser de algum parente, de algum vizinho, pode ser de qualquer pessoa. Então fica aí indefinido. Mas quando eu falo meus, aí eu já sei quem é o dono, tá? Se eu falasse teus, seus, aí eu estou indicando de quem é aquilo, beleza? Mas, além de dizer quem faz ou quem sofre a ação, por exemplo, quando eu digo Augusto me elogiou na festa de ontem. Quando eu digo esse me, ó, se refere à primeira pessoa lá, o eu. Só que não está dizendo que esse eu fez a ação. Esse eu sofreu a ação. Porque quem elogiou foi Augusto. No caso, o eu que está dizendo a frase, o que aconteceu, foi quem ouviu, foi quem sofreu a ação. Além de dizer quem praticou, quem sofreu, de quem é, nós temos os demonstrativos, né? Aqueles que vão indicar a posição, mostrar onde está. E por que isso? Porque às vezes a gente tem a necessidade de apontar algo. Não no sentido negativo, tá? Mas no sentido de indicar onde está. Quando eu falo este piloto, eu estou indicando que o piloto está próximo a mim, que estou falando. Quando eu digo esse piloto, ele já está mais distante, né? Está mais perto de vocês do que de mim. Então eu indico que ele está um pouco mais longe. E se eu dissesse aquele piloto, ó, tá ok? Longe, muito longe. Então, a gente pode estabelecer uma relação de proximidade ou de distanciamento com relação a um objeto. Tia Radassa, por que a gente vê isso? Porque o tempo todo nós estamos utilizando nossos recursos linguísticos para poder falar coisas, para relatar coisas. E em muitos dos casos nós temos que sim fazer essa especificação, dar mais detalhes daquilo que a gente quer dizer, né? Quando eu falo, ó, não ande com aquela menina ali, eu não estou só indicando que ela está longe de mim, mas também eu estou fazendo um juízo de valor, ou seja, eu já estou mostrando que eu não gosto daquela pessoa, ou que aquela pessoa ali não é confiável, não é uma pessoa indicada para a gente ter amizade. Então, no demonstrativo, eu poderia dizer, aquele gol foi lindo demais, né? Para
quem gosta de futebol, né, tia Ju? Que fica torcendo. Quem está jogando pode estar distante, seja no sentido de eu estar na arquibancada e o jogo está acontecendo um pouco distante de mim, seja no sentido de dizer que eu estou assistindo da minha casa, né, com a TV, e esse jogo está se passando num lugar muito longe. Então, sempre que nós quisermos descrever a localidade de algo, a gente vai tomar uso dos pronomes demonstrativos. Mas espera lá, né, tia Ju? Não precisa se preocupar. É só pra gente entender como é que funciona e começar a praticar, né, Ju? Isso aí. E a prática vai vir não somente quando a gente se comunica, mas também quando a gente lê e escreve. E é aí que a gente retoma os nossos conceitos relacionados ao texto expositivo, que nada mais são do que textos que têm o objetivo de expor, de mostrar informações importantes, relevantes para a gente. Então, o que a gente vai ver em um texto expositivo para que a gente identifique que realmente é um texto expositivo? Ele vai vir com informações detalhadas sobre aquele fato, aquele acontecimento ou qualquer outro conteúdo com explicação do que é, para que serve, por que existe. Então, o texto expositivo vem para expor, para mostrar algo para a gente. E existem alguns formatos de textos expositivos, mas nós vamos nos atentar a um exemplo que tem no nosso livro de práticas de produção textual, onde o nosso texto lá do capítulo 2 fala um pouquinho sobre como as formigas se alimentam. Então esse texto começa exatamente com uma pergunta, que é essa pergunta que tia Ju acabou de falar. Como as formigas se alimentam? Então, a partir do título, que é uma pergunta, a gente já começa a pensar, será que esse texto vai expor, vai trazer uma mensagem para a gente de informação, né? Então, é por isso que o nome desse capítulo é De Olho na Informação. Ou será que é apenas uma dúvida do autor? A partir do momento em que a gente começa a ler esse texto, a gente vai descobrir se é um texto expositivo ou não. E aí, o que acontece sempre nesses textos expositivos? Eles começam a nos trazer, primeiro de tudo, informações científicas, nomes científicos com significados. Ele traz ainda informações de lugares, a localização da informação que ele está trazendo, e traz também informações específicas sobre um dado acontecimento. Então, ali, ele está trazendo informação sobre algo que aconteceu. Aí, a gente já sabe que é um texto expositivo. Pensando lá no nosso texto, no capítulo 2 do livro de prática de produção textual, como as formigas se alimentam, ele começa explicando o nome da formiga e que existem também vários tipos de formigas. Traz nomes científicos dessas formigas e vai explicar como cada uma se alimenta. Então, olha só a informação que ele está trazendo nesse texto. Depois que ele explica que existem vários tipos de formigas e suas denominações, ele traz uma informação do que aconteceu recentemente com ele, com esse escritor. Que ele estava caminhando e percebeu que muitas formigas, elas carregam folhas. Então, ele ficou com essa dúvida. Será que essas formigas estão carregando essas folhas porque elas se alimentam dessas folhas? E aí, tia Radassa, fica a dúvida para eles também nesse texto. Quando eles começam a ler o texto, eles vão perceber que eles vão ter uma gama de informações. Sim. E aí é mais um sinal de que é um texto expositivo. Não é isso, tia Radassa? Com certeza. E depois ele vai explicar que não. E ele vai contar do que é que essas formigas se alimentam e por que elas carregam essas folhas, que é para alimentar o fungo que ela deixa aprisionado dentro do formigueiro. Então, ela vai colher esse alimento do fungo para o fungo crescer, ficar gordinho e a formiga poder se alimentar. Então, olha quanta informação veio nesse texto. Por isso que ele é chamado texto expositivo.
E aí vocês podem perguntar, Tia Ju, onde eu vou poder encontrar outros textos expositivos? Porque eu sou uma criança curiosa, eu gosto de saber sobre ciência, eu gosto de saber sobre o universo. O que eu vou fazer para descobrir outros tipos de textos que me tragam informações importantes, outros textos expositivos? Você pode encontrar em jornais, em revistas, você pode encontrar dessa maneira aqui que a gente está conversando agora, através de um vlog, de um blog, de uma videoaula e também da internet, que está aí para nos oferecer uma gama de possibilidades. Mas o que eu quero que vocês entendam com relação ao texto expositivo é que o principal objetivo dele é trazer uma informação relevante para a gente. No título, ele sempre vai responder a uma pergunta ou vai fazer uma informação de algo que ele vai explicar no texto. E no texto vão vir informações sobre aquele conteúdo. Sendo assim, expondo essas informações, esse texto passa a se chamar texto expositivo. Será que ficou claro para eles, Rada? Com certeza, Tia Ju, como água. Muito tranquilo. Então, na nossa aula online, a gente vai se ver. Vamos tirar todas essas dúvidas e vamos começar a fazer um comparativo entre palavras que estamos usando em outros tipos de gêneros que já estudamos, outros textos, e palavras que nós vamos utilizar nesse texto expositivos, que algumas delas são pronomes que a gente vai ver na nossa aula online. Combinado? Então, tudo certo. Tudo certo, só não esquece de dar o like e assistir o vídeo até o final. Beijo!